Thunderbolts ou os Novos Vingadores chegaram trazendo uma pegada bem diferente pro MCU. Um grupo de anti-heróis que precisam salvar o mundo de uma ameaça chamada Vaca. Mas a pergunta que não quer calar é: esse filme realmente é bom? Vale todo o hype? Ou é somos uma produção mediana da Marvel? Eu sou o Miguel do canal Me Geek e vem comigo nessa análise sem e com spoilers no final. Bora lá! Somos os Thunderbolts! Os Thunderbolts são um grupo de anti-heróis formados pela Valentina Allegra, que é uma vilã do filme. Mas ela é uma personagem muito importante, já que ela foi responsável por criar o projeto Sentinela. E ela contratou uma agente chamada Yelena Belova, a irmã da Natasha Romanoff, que é a Viúva Negra. E ela fez a sua primeira aparição no filme da mesma, assim como o Guardião Vermelho, o pai delas. Mesma coisa com a treinadora, mas ela é um caso perdido, já que ela quase não aparece no filme. Então ela tá lá no pôster de enfeite, só que ela acabou sendo desperdiçada. John Walker, que é o Capitão América da Shopee, que apareceu pela primeira vez na série do Falcão e do Soldado Invernal, e o próprio Soldado Invernal continua sendo brabo, como sempre. E por fim temos a Fantasma, que é uma personagem muito mais ou menos. Tipo, ela tá lá, mas ela fica muito invisível durante o filme. Eu entendi a referência. E ela anteriormente foi a vilã de Homem-Formiga e a Vespa. Ela é uma personagem bem esquecível, mas quem sabe ela pode se tornar interessante no futuro. Logo no início do filme, eles começam a lutar uns contra os outros, deixando bem claro que eles se odeiam. Então como que uma equipe dessa daria certo? Porque eles perceberam que eles caíram numa grande armadilha, então era inútil lutar. E essa armadilha ainda foi montada pela própria Valentina, já que ela considerava eles como descartáveis, além de ainda usar o Projeto Sentinela como isca a fim de alcançar os seus objetivos. O grande acerto de Thunderbolts é que ele é muito mais pé no chão, tem muito mais efeitos práticos do que CGI, e isso é uma decisão muito corajosa, ainda mais vindo da Marvel, porque é muito melhor um filme ter mais efeito prático do que ter um CGI podre e horroroso. Claro que o forte de Thunderbolts não é o CGI, obviamente, mas mesmo assim ele já tá dando aula nos filmes da fase 4. E vendo os bastidores de Thunderbolts, isso fica cada vez mais claro. A Marvel queria inovar e fugir completamente do padrão do MCU. E olha, eles conseguiram, porque esse filme surpreendeu muita gente. Porque antes, absolutamente ninguém estava animado pra esse filme, então isso é muito bom. Thunderbolts não é aquele filme da Marvel que você tem que assistir 500 séries e 500 filmes pra aí sim você entender a história. Você simplesmente assiste e se diverte. E também não é sustentado por aparições e fanservice, até porque quase ninguém conhece esses personagens. Mas a trama e o desenvolvimento deles é tão bom que você acaba querendo saber mais dele, ainda mais no final. O que também é muito interessante é que os Thunderbolts começam como anti-heróis, eles são apresentados assim, mas ao decorrer do filme, eles vão se tornando cada vez mais heróis de verdade. E isso fica bem diferente se você for ver a versão dos quadrinhos. Nas HQs existem várias formações de Thunderbolts, cada uma delas tem membros diferentes e até que bem famosos. Tem uma formação que tem o Justiceiro, a Elektra, o Hulk Vermelho e o Deadpool. Na maioria das histórias eles são liderados pelo Barão Zemo, que acabou não sendo adaptado aqui, mesmo aparecendo na série do Falcão e do Soldado Invernal. E agora, na versão dos Thunderbolts do MCU, eles focaram mais nos personagens desajustados, ou seja, os pouco aproveitados, e deram uma redenção digna pra eles. Aquela equipe de anti-heróis que ninguém dava nada, eles se tornaram os Novos Vingadores. Isso não é um spoiler, porque a Marvel mudou o nome do filme simplesmente do nada depois da estreia. Eles são rápidos, né? E dá até pra entender o porquê eles fizeram isso, porque o nome Vingadores chama muito mais atenção, e chamando mais atenção, assim ele gera mais bilheteria. Tanto que neste exato momento, Thunderbolts está com 280.369.217 dólares na bilheteria mundial. E esse resultado vem da soma da bilheteria doméstica e internacional. Então a Marvel foi genial nesse marketing. Como o nome Thunderbolts não estava atraindo ninguém, porque ninguém estava nem aí pra essa equipe, eles decidiram mudar o nome para Novos Vingadores, que assim ia atrair mais público e ia gerar mais lucro pra ele. E mais um motivo pro filme tá dando certo e tá chamando a atenção é o tom muito mais sombrio e sério que o filme traz. E quando tem alguma cena de alívio cômico, ela fica num nível bem moderado e apenas nos momentos certos. E de certo modo, esse tom mais sombrio combina muito com os próprios Thunderbolts, já que eles são anti-heróis com conduta cinzenta e questionável. E essa atmosfera também traz uma imersão muito maior para a história. Então eles conseguiram fazer isso muito bem. Até agora eu falei sobre todos os membros de Thunderbolts, só que não, ainda tem mais um. Ele é o herói mais forte da equipe e o mais poderoso da Marvel. Você quer saber de quem eu tô falando? Então já vai deixando o like e se inscrevendo no canal. E aí, já fez isso? Então bora lá. Esse cara que você tá vendo aí na tela é o Bob, e o seu nome real é Robert Reynolds. E ele também é uma cobaia de um projeto chamado Sentinela. Guardem esse nome porque ele é muito importante. A princípio ele parecia um cara normal e até que bem gente boa, porque ele estava disposto até se colocar em perigo para poder ajudar os Thunderbolts. Mas o que esse cara com certeza não é normal, porque ele tem uma força fora do comum. E tem um momento do filme que ele muda de aparência. Ele fica com o cabelo loiro e um traje amarelo com a letra S
na cintura. E esse traje ficou idêntico aos quadrinhos. O problema é que aqui o traje ficou meio estranho. E o problema não é nem o traje em si, é como ele ficou no Sentinela. Mas a roupa tá bonita e tá fiel às HQs. Então é só uma crítica mesmo. Com essa forma, ele ficava muito mais forte e imponente. Na verdade, forte é apelido, porque ele é absolutamente invencível. E de acordo com a Valentina, ele é mais poderoso do que todos os Vingadores combinados. Então realmente esse cara não tá de brincadeira. Aí ele finalmente muda de Bob para o herói Sentinela ou Sentry. Mas apesar do Sentry ser conhecido como herói, tem uma coisa sombria que vive dentro dele. Uma entidade destrutiva chamada Vácuo. Esse monstro representa todas as emoções negativas do Sentinela. E essa força pode acabar com toda a humanidade. Como a gente viu ali no trailer, ela acabou ocupando a cidade inteira. E as pessoas também eram sugadas e viravam sombras, o que é simplesmente bizarro. E essa coisa do vácuo também reflete muito na imagem dos Thunderbolts, porque são pessoas falhas e que cometeram vários crimes no passado. Eles eram completamente dominados pelas emoções negativas. Então é por isso que eles se colocaram no lugar do Bob, principalmente a Helena. Inclusive o Bob e a Helena têm uma ligação muito forte no filme. Porém não dá pra falar tudo em detalhes nesse vídeo, porque senão seria spoiler. Resumindo, o Sentinela é o melhor personagem, o mais bem construído e o mais poderoso também. O cara tem um poder equivalente a 1 milhão de sóis, pode voar e ainda pode absorver várias formas de energia. E olha que isso não é nem a metade dos poderes que ele tem, porque ele literalmente pode fazer tudo, cara. Esse aí tá de hack. E aí, você teria coragem de enfrentar ele, mesmo sabendo que ele é o herói mais poderoso da Marvel? Agora chegou a parte dos spoilers, porque eu vou falar das duas cenas pós-crédito de Thunderbolt. Na primeira cena é o Guardião Vermelho em um supermercado, e no momento que ele verifica a prateleira dos cereais, ele descobre que existe um cereal dos Novos Vingadores. E isso aconteceu depois dos Thunderbolts terem sido renomeados para Novos Vingadores pela Valentina no final do filme. E chegamos na segunda e última cena pós-créditos, que é a mais importante de todas e principalmente importante pro futuro do MCU. Agora os Novos Vingadores estão com um visual totalmente novo e a base deles é a antiga Torre dos Vingadores originais. O contexto é que Sam Wilson, o Capitão América, ficou meio pistola por eles terem Vingadores no nome. Então basicamente ele deu um copyright na equipe. Só que nos quadrinhos existem diversos grupos de Vingadores, como os Jovens Vingadores, os Vingadores Sombrios e muito mais. E o engraçado é que eles até mudaram o nome para Avengers com Z, que tá estampado na jaqueta do Guardião Vermelho. Com certeza foi ele que teve ideia para fazer isso. E eles recebem uma gravação de uma nave interdimensional, ou seja, de outra realidade. E no exato momento que a câmera dá um zoom, é revelado que essa é a nave do Quarteto Fantástico. Então já tá confirmado que esse vai ser o final do filme do Quarteto. O mundo deles vai ser destruído e eles vão ter que migrar pro universo do UCM. E esse final já prepara o caminho para Vingadores Doomsday, onde todos os heróis, ou a maioria deles, vai ter que se unir e lutar contra o Doutor Destino, que vai ser interpretado pelo Robert Downey Jr. Além disso, já é confirmado que todo o elenco de Thunderbolts vai estar presente no filme. Thunderbolts é um filme muito bom que foge dos padrões da Marvel e que também relembra o velho MCU. Então, se você é fã da Marvel, assista, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. E aí, você já assistiu os Novos Vingadores no cinema? Se sim, coloca sua opinião aí nos comentários pra gente bater um papo. É por causa do seu apoio que o canal tá crescendo cada vez mais. Então, muito obrigado pra você que tá me assistindo agora. E como sempre, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você chegou aqui de paraquedas e também compartilha esse vídeo pro seu amigo que também gosta do universo nerd. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!